Jesus e os discípulos foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse a eles: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo. Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. E não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro o homem que o beijar, pois é ele. Assim, logo que ele chegou perto de Jesus, disse: Mestre. E o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem, como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem, enrolado num lençol, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo, com os guardas, para se esquentar.
Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Nós ouvimos quando ele disse: vou destruir esse templo que foi construído por seres humanos, e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Todos estavam contra Jesus. E aí o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: Quem foi que bateu em você, hein? Adivinhe. E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo. Olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou. Eu não conheço. Não sei do que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: Este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: Não há dúvida de que você é um deles. Pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar.